Curiosidades bíblicas é o que hoje vamos estar tratando. E se você abriu esse vídeo e chamou a atenção essa curiosidade, creio que você deve estar se perguntando, mas que curiosidade é essa? O que pode ser de curioso na palavra de Deus? Meu querido e minha querida, fique nesse vídeo, porque veremos hoje, em um só capítulo, curiosidades que muitas das vezes vimos, ouvimos e nem sequer paramos para pensar. Isso mesmo, roda a vinheta, porque a gente já volta. Seja bem-vindo ao canal Tá na Bíblia. Eu sou o Diogo Marques e o tema de hoje é curiosidades bíblicas. E vamos estar abordando neste vídeo de hoje o princípio da criação. Meu querido e minha querida, se isso já despertou uma curiosidade em seu entendimento, já clique no sininho para que você fique ligado e curta agora, já aproveita, desce o like para que este vídeo seja mais alcançado em nome de Jesus. Meu querido, se você não é inscrito, se inscreva, porque aqui vamos abordar diversas coisas dentro da palavra de Deus. Mas para que o vídeo não fique longo, vamos estar entrando nesta curiosidade bíblica na criação de Deus. Pegue sua Bíblia, acompanhe comigo. Estou usando a João Ferreira de Almeida, corrigida e atualizada. Louvado seja Deus. E vamos estar vendo a primeira curiosidade bíblica. Qual que seria essa curiosidade bíblica? Vamos estar aqui no capítulo 2 de Gênesis abordando essas curiosidades. E são 3 curiosidades que quis aqui compartilhar com você. Creio que você já ouviu, já pregou, quem sabe você mesmo já até estudou, mas você já parou para pensar nessas 3 curiosidades que a Bíblia nos mostra? Bom, a primeira curiosidade é que no princípio não havia chuva. Isso mesmo, a primeira curiosidade é que quando Deus fez tudo pelo poder da sua palavra, toda a erva do campo, toda a planta, toda a árvore que dava seu fruto, ela ali não era regada pela chuva, porque no princípio Deus ainda não fez chover e nem orvalho sequer no tempo ali caía. E nós vemos isso lá na passagem de Noé, no capítulo 6 e capítulo 7, que ali o dilúvio veio e como uma mensagem profética dada a Noé, assim Noé fez conforme a palavra de Deus e construiu aquela obra colossal, grandiosa, que até hoje muitos e até mesmo eu particularmente fico curioso de como este homem conseguiu ter a capacidade de construir esta obra grandiosa. E eu digo, nas minhas próprias palavras, uma obra colossal, que não havia nem sequer instrumentos, e nem ferramentas, recursos que hoje nós temos, que muitas das vezes demoramos até mesmo muito tempo para construir algo como ele construiu. Mas enfim, como que Deus ali regava e ali então fazia estas ervas, essas plantas, ali a planta que Deus, pela palavra, ele disse que a terra produza os seus mantimentos. Como que estas plantas foram regadas? Ou seja, a pergunta é, no princípio não havia chuva para regar as plantas. Então, como as plantas e as ervas não morriam? Essa é a primeira curiosidade. E vamos encontrar esta curiosidade no capítulo 2 de Gênesis, versos 5 e 6, aonde nós vamos ver ali
que um vapor regava toda aquela terra. Um vapor que saía da terra e, detalhe, regava toda a face da terra. Que coisa profunda! Vamos ler dentro da palavra de Deus? Gênesis 2, 5 e 6 é a primeira curiosidade. Toda a planta do campo não estava na terra, e toda a erva do campo ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Verso 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Que coisa mais maravilhosa! E isso desperta uma curiosidade. Como? Como que um vapor, um simples vapor, que a palavra é clara em nos dizer que saía da terra e regava toda a face da terra. Meu querido, nós sabemos que uma chuva, ela tem que ser demorada para que ali a terra seja nutrida, para que as ervas, as plantas e toda a plantação que se possa conhecer, ela ali precisa de uma chuva boa, demorada, para que então ela consiga viver e produzir. E a palavra de Deus nos mostra que um simples vapor que saía desta terra regava toda a face da terra. Que coisa curiosa, né? Um vapor para regar toda esta terra. Um fato muito maravilhoso que a Bíblia nos deixa curioso. Era um vapor grande? Era um vapor pequeno? Como que este vapor saía? A pressão, será que era um vapor denso, de uma nuvem de vapor grossa, para que possa ali então regar e ter a capacidade de conceder para toda a face desta terra? Um fato muito maravilhoso, não é não? E o segundo ponto curioso dentro da palavra de Deus é um algo simples, um algo que muitas das vezes você sabia no seu inconsciente, mas nunca parou para pensar. Qual que seria esta segunda curiosidade dentro da Bíblia Sagrada, no princípio da criação de Deus? A segunda curiosidade é: Adão e Eva tinham casa? E qual era essa casa? Meu querido, eu creio que você nunca parou para pensar isso. Mas aqui estamos nós. Que casa seria essa? E aqui eu gosto de dizer o quanto que Deus é perfeito na sua criação. Porque nós vamos ver dentro da palavra de Deus que Deus teve máximo cuidado de preparar não qualquer casa, mas um jardim inteiro para Adão e Eva morar e viver ali. Ou seja, era uma casa especialmente criada por Deus para eles. Aonde vamos ver isso? Gênesis capítulo 2, versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. Que coisa maravilhosa! Deus preparou este jardim para que então ele possa ficar ali com a sua ajudadora, auxiliadora, companheira, amiga, a sua confidente, que estaria ao seu lado, que era futuramente a Eva. Que coisa maravilhosa! Isso é um fato curioso, porque Deus preparou o jardim. Isso mesmo. E aqui abre a curiosidade, porque
porque o jardim só existe depois que Deus formou o homem à sua imagem, à sua semelhança, para que ali pudesse plantar, diz a palavra do Senhor. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. O jardim só veio depois que Deus formou o homem. Que coisa maravilhosa! É o cuidado que Deus tem em querer colocar ordem em tudo quanto Ele faz. Vamos lá então, o terceiro ponto e muito mais maravilhoso. Qual que seria este ponto curioso na criação de Deus? Vemos que no meio do jardim havia mais uma árvore, além da qual Deus proíbe Adão e Eva comer. Qual era essa árvore? Isso aqui é maravilhoso, sabe por quê? Porque quando nós falamos desta árvore, nós se lembramos apenas de uma, mas tinha duas árvores que estavam no meio do jardim, a qual Deus ali colocou, e disse para Adão e para Eva que de uma delas eles não poderiam comer. Capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Veja que coisa maravilhosa. Aqui está a ordenança de Deus, lá no verso 17, que a árvore que foi proibida era a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não era para comer. Mas lá no verso 9, olha o que a palavra de Deus nos revela. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comer, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da sabedoria, do bem e do mal, ou ciência ou conhecimento do bem e do mal. Veja, aqui estão essas duas árvores, a qual Deus colocou no meio do jardim, mas só uma, como diz a palavra de Deus no verso 17, Ele ordenou que da árvore do conhecimento do bem e do mal, ela não comeria o homem e nem a mulher, porque se comeres e no dia que comesse dela, então morreria. Que fato curioso! Duas árvores. E o mais curioso era que uma era da vida e a outra era do conhecimento. Isso aqui é interessante. Se você puder, risca aí, marca essa parte, porque isso aqui vai te agregar muitas coisas futuramente. E aqui eu finalizo este vídeo deixando uma reflexão para a nossa vida. O que podemos aprender com esses três fatos curiosos? Que o primeiro, nós vemos que no princípio não havia chuva e nem orvalho, para que ali as árvores, as ervas, as plantas pudessem brotar e dar o seu fruto. Mas havia um vapor na terra que subia e regava toda a face da terra. O que podemos aprender com este fato curioso, que não é só algo que desperta a nossa curiosidade em querer saber como que Deus tem esta capacidade de, através de um simples vapor, poder regar essa terra inteira.
O que podemos tirar de aprendizado? É como o profeta Elias, avistando ali uma nuvem do tamanho de uma mão, que ali viria para trazer a chuva e outra vez trazer aos ragos que estava, quem sabe, em secos, os lagos, os rios que estavam secando, segundo a própria palavra que ele profetizou que não haveria chuva e nem orvalho. Ele avistou e viu uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem que viria trazer uma grande chuva. Isso mesmo, Deus não precisa de muito para operar um milagre em nossa vida. E o segundo ponto que podemos observar desta segunda curiosidade, que Deus apenas precisa de coisas simples para trazer para o homem o conforto que ele precisa, o descanso, o repouso debaixo de tuas asas, na sombra do impotente, como o salmista Davi disse, ali nós descansaremos. Muitas das vezes nós focamos em coisas grandes, em mansões. Quem sabe nós se preocupamos com o reboco de nossa casa, se preocupamos com o acabamento de nossa casa. Isso não é pecado, isso é bom, é agradável. Deixar a sua casa ordenada, bonita, agradável, mas é na simplicidade que Deus traz o conforto para o homem e para a mulher de Deus. E a terceira, e muito mais maravilhosa, e o que seria isso? Veja que, segundo a palavra de Deus, a mulher, a Eva, ela foi tentada e levada ali e excitada a desejar esta árvore e o fruto desta árvore. E veja que Satanás, com a sua astúcia, ele não excitou e a fez crescer o desejo no coração da mulher no fruto da árvore da vida, mas no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que podemos aprender com isso? Que vale mais ter uma vida com Deus do que toda a sabedoria que podemos agregar nesta terra, segundo o nosso próprio conhecimento. Isso mesmo, você acha que Satanás, se excitasse Eva comer da árvore da vida, isso tudo aconteceria? Não. Mas como ele foi uma astuta serpente, ele excitou a Eva comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que vale ressaltar que havia uma maldição ali, que se comeres, iria morrer. Tem conhecimento que é para a nossa morte. Tem sabedoria que nós agregamos, que é para nos matar espiritualmente. Vale mais a sabedoria terrena do que uma vida com Deus? Vale mais um momentâneo conhecimento filosófico e, quem sabe, científico do que viver a vontade de Deus? Fique com isso em seu entendimento, porque eu finalizo meditando com você o capítulo 3 de Gênesis, versículo 22, que olha o que a palavra de Deus vai dizer. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomada. Deus lançou fora o homem e a mulher do jardim, para que não comesse mais de nenhum fruto, e especialmente o fruto da árvore da vida, para que viva eternamente. E esta árvore é citada lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7,
Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Esta árvore, nós fomos lançados fora dela, mas está lá no paraíso, para aquele que vencer, para aquele que for vitorioso, ele experimentará desta árvore. E no capítulo 22, a palavra também de Deus continua a nos dizer que no capítulo 22, versículo 2, diz assim, em Apocalipse: no meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dado seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. Olha como que vai se aprofundando os detalhes desta árvore. Era, no princípio, uma árvore da vida. E no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 7, será dado àquele que vencer. Ele comerá. E agora, no capítulo 22, versículo 2, ela nos mostra a palavra de Deus, que 12 frutos dará, para que as nações venham ter saúde. Meu querido, não perca esta oportunidade. Viva com Deus, viva com o Senhor. E Deus abençoe a sua vida, para que juntos possamos se deliciar deste fruto da árvore. Se você gostou, comente neste vídeo o que chamou a sua atenção, o que despertou em você, qual foi o seu ponto de vista. Diga aí e curta, nos ajuda, siga-nos para que mais vídeos você possa acompanhar, porque isto é só o começo, em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida, que a graça, a paz de nosso Senhor seja abundante sobre a sua vida e que as consolações do Espírito Santo de Deus lhe console no momento mau de sua vida. Amém? E lembrando que nunca podemos esquecer de seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Deus abençoe e até o próximo vídeo. Fica ligado.